Vamos nos colocar em pé e vamos tomar uma porção da Escritura em Romanos capítulo 15. Aos Romanos capítulo 15. Verso 1 e 2. Obrigado. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Portanto, veja bem, devemos no verso 1 suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí no verso 2, mas cada um agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Amém? Senhor Jesus, Deus querido, prepara o nosso coração nesta noite, Senhor. Ajuda-nos aqui ao nos aproximarmos do Senhor através da Tua palavra. Temos cantado hinos, temos ofertado, temos iniciado, Senhor, este culto, Pai, buscando a face do Teu Espírito. Tudo para preparar um caminho, Pai, para uma oração doce, profunda, efetiva na vida de cada crente, Senhor. Viemos aqui mais uma vez para deixar aqui, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E também agradecer-te, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nossa vida. Se estamos aqui, é porque a Tua misericórdia tem nos poupado, a Tua graça tem nos conduzido, Pai. E mais uma vez Tu nos permite, Pai, estar aqui, Senhor amado. Enquanto estamos aqui nesse lado de imperfeição, de lutas e aflições nesse mundo, lutando, meu Deus, contra inflamações, infecções, dores, Pai, problemas externos, problemas internos, essa luta, o profeta chamou de um hospital de pestilência, esse mundo, mas, Pai, temos regozijo quando nos reunimos, Senhor, na Tua doce presença, neste lugar provido pelo Senhor, esse lugar físico que o Senhor nos deu aqui para se reunir, onde muitas lágrimas já foram derramadas, Pai, e muitos testemunhos já foram contados, e muitas vidas foram mudadas, Senhor. Este lugar consagrado de reunião, Pai, sempre nos faz sentir melhor, sentir bem, e nos ajuda a nos aproximar de Ti, Pai. Deus querido, e que nesta noite seja mais uma vez uma oração especial para os nossos corações, Pai. Passa por cima das nossas debilidades, fraquezas, perdoa, Senhor, perdoa nossas coisas pequenas e falhas do dia a dia, Pai. Te rogamos nesta noite, Senhor, e que nada atrapalhe o mover do Teu Espírito, Pai, pelos corredores, pelo altar, em todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos assentar, irmãos. Deus abençoe. Eu preciso falar baixo hoje. Outro dia eu arranquei um siso de cima. Essa semana eu arranquei o de baixo. Há 3 meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, eu tirei o de cima e essa semana o de baixo. Então eu estou com uns pontos aqui ainda. Mas estou bem, tomando antibiótico e falando baixo. Não posso agitar muito na hora da oração. Você vai soltar a voz, eu vou orar mais baixo hoje aqui. Amém? A doutora disse que não posso falar muito forte, né? Perigoso sangrar, mas está muito bem. Estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Amém? Foi na segunda-feira, hoje já é quarta, e graças a Deus foi tudo bem a cirurgia. Amém? Que coisa boa, domingo foi Santa Ceia. Vocês tiveram uma ceia abençoada aqui, não foi? Amém? Vi uns pedacinhos. Nós tivemos uma ceia abençoada também em Cidrolândia, graças a Deus. E tomamos a nossa Santa Ceia, 1/10, a de número 11. Então, temos a última Santa Ceia mês que vem, dezembro.
E graças a Deus, eu sempre falo nisso, é uma vitória, estamos encerrando, quase encerrando mais um ciclo, né? Não é, irmão Juscelino? Graças a Deus ainda estamos aqui, né? E não é só, eu disse isso o ano passado, eu costumo dizer, não é só dias estabelecidos pelo homem. Existe um ciclo que fecha a cada ano e um ciclo que começa. O Umbrana pregou dentre as mensagens de virada de ano, ele pregou o Shalom, né? Fazendo ali uma comparação com o amanhecer do novo dia, deste novo ano milenial chegando, e nós já sentindo o reflexo, a abstração desse dia se aproximando. Então o profeta ali extasiado disse Shalom para o novo dia que está chegando, sabendo que ele era o último profeta, né, enviado aos gentios, entre o estabelecimento do reino milenial e o final do período gentílico. Então ele estava ali, bem naquele entremeio, pregando uma mensagem, trabalhando com uma noiva. Então, que grande coisa foi para ele entender a sua vida, a sua mensagem, a sua história, a sua significância dentro do plano de Deus para a formação, a reunião, a edificação da noiva do tempo do fim. Então isso, e ele pregou essa grande mensagem, Shalom, né? Onde ele falou das sementes e assim por diante, do sol, do nascer do sol. Portanto, amados irmãos, é um ciclo fechando e outro iniciando. Eu costumo dizer na igreja de Sidrolândia, faça alguma coisa que você tem que fazer nos feriados, usa aí Natal, que nós sabemos, ainda que é um feriado forte, mas nós sabemos que nada tem a ver com o nascimento de Cristo, né? Mas eu sempre digo, deixe a virada do ano para você passar na igreja, na sua igreja, juntamente com o seu pastor, com a sua família espiritual que Deus te deu, porque isso é muito importante. Amém? Então, quantas vezes antes de termos entendimento, principalmente eu, que nem sempre fui um cristão, quantas viradas de ano a gente lembra que passando aí em talvez reuniões e festas e até mesmo bebedeiras, mas nós queremos nos embriagar do Espírito agora, beber do Espírito Santo. Portanto, ninguém sabe o que nos reserva o ano que vem. Nada como você começar os primeiros minutos deste novo ano prostrado, clamando, agradecendo a Deus, intercedendo por seus filhos, por sua família e pelo seu lar. Amém? Então é muito importante como você começa as coisas. Queremos começar, se Deus permitir, um ano na presença de Deus, criando expectativas e renovando as nossas vidas, renovando, rededicando as nossas vidas ao Senhor. Você crê nisso? Sim, Senhor. Como eu fui esse ano? Se tu me permitires, eu quero te servir melhor. Se o Senhor me der mais um ano de vida aqui nessa terra, eu quero te servir com mais dedicação. Eu quero rededicar a minha vida ao Senhor. Não há aqueles casais que de tempo em tempo eles fazem uma renovação de votos? Não tem você também um voto com o amado de sua alma, o Senhor Jesus? Amém? Então nós queremos rededicar a nossa vida ao Senhor. Nossos caminhos, fazer um inventário de onde nós fomos bem e onde nós podemos identificar que pode ser melhorado. Assim, busca fazer um cristão a cada dia. E os erros cometidos em 2025, Deus nos ajude a não cometer em 2026. E crescer, não estagnar, mas crescer, avançar. Muitos vêm e muitos vão, mas você tem permanecido pela graça de Deus. O diabo tentou já te tirar muitas vezes, e talvez te deu até motivos que pareciam relevantes. Problemas com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu lar, com o seu emprego, com a sua saúde. Problemas talvez entre irmãos, não sei. Mas nenhum motivo é válido o suficiente para você deixar a sua posição. Nenhum. Ninguém apresentará a Deus um motivo suficiente
para ter deixado a sua posição e o seu posto de dever. Amém? Quem te sustenta é o Senhor Jesus. Paulo disse em Romanos 15: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Somos fortes em um certo sentido, que todos nós sabemos das nossas debilidades. Às vezes você é forte em uma coisa, mas não é na outra. O que nos faz sempre querer ser humilde e saber que todos nós somos necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Existe uma palavra muito usada hoje, né, que é o conservadorismo. Você é conservador? Né, até de cunho político. Mas não quero falar de cunho político. Nós somos os verdadeiros conservadores. Conservamos a sã doutrina, conservamos a doutrina apostólica, amém? Podemos ser chamados de igreja de usos e costumes, é um nome que a teologia inventou, mas nós não somos igreja de usos e costumes. Nós costumamos fazer e manter aquilo que a Bíblia chama de digno, amém? Como Paulo disse, a mulher se atavi, isto é, se vista em traje honesto, com pudor, modéstia, decência. Ora, se isso for uso e costume, então eu sou de uso e costume, porque eu estou seguindo o que Paulo disse, e o homem também. Então, na sociedade atual, chegará um dia que as verdadeiras igrejas da mensagem serão pássaros raros nessa sociedade, que não há mais conservadorismo tradicional nas denominações em si. Então é taxado como um exagero, um desequilíbrio, um povo atrasado, retrógrado. Digam o que disserem, estamos caminhando rumo ao arrebatamento. Não importa que o mundo mude, que as mentes, entre aspas, se abram, irmãos. Então, tem coisas que não se pode mexer. Não importa o quanto o mundo avança, não pode mexer. Amém? Então, conservamos, sim, somos conservadores no sentido de conservar o modelo de culto, de oração, de pregação da palavra, de ensinamento, porque em busca de novidade, de aprimoramento, de atrair pessoas e chamar a atenção, estão mudando a maneira de culto, hoje em dia, no mundo chamado religioso, mudando tudo, a forma, tudo, mas nós conservamos a maneira que os apóstolos ensinaram, amém? Que foi vindicado pelo profeta que abriu as eras da igreja e pelo profeta que fecha as eras da igreja. Então nós somos o verdadeiro conservador, amém? Agora, nessa caminhada, você não pode ser uma pessoa também que não consegue compreender aquilo que pode ser mudado para melhorar, para melhorar, para aprimorar. Por exemplo, quando Paulo disse, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então, suportar a fraqueza dos fracos não é aceitar. Eu me lembro de um homem que não conseguia perdoar uma outra pessoa. E ele estava conversando com um pastor. E ele disse assim, eu não perdoo essa pessoa pelo que essa pessoa fez com aquela outra pessoa. Então, só resumindo, a conversa foi longa, mas ele disse em suma assim, eu não peço que você perdoe o que ele fez, eu peço que você perdoe essa pessoa. Eu não estou pedindo para você perdoar o que ele fez, porque o que ele fez contra aquela pessoa é errado, não deveria ter feito.
Eu não estou pedindo para você perdoar o que ele fez com aquela pessoa. Eu estou pedindo para você perdoar ele. Então, achei interessante isso. Você entender o erro das pessoas e saber que você não está perdoando o erro. O erro tem que ser punido. O erro, ele é justiçado primeiramente por Deus, que é juiz de todas as coisas. Amém? E não toma o inocente por culpado e nem vice-versa. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Às vezes, irmãos, vemos coisas que nós não concordamos. Mas, se você não suportar aquilo, você põe alguém a perder. Amém? Então, suportar não é abonar, não é assinar embaixo, mas é você entender aquilo de maneira que você possa ajudar aquela pessoa e nesse momento você realmente vai desagradar a si mesmo. Então Paulo disse, e não agradar a nós mesmos. Amém? Estava refletindo sobre esse assunto, que as pessoas, né, às vezes dizem, olha, antigamente havia mais respeito, havia mais ordem, mas antigamente também as pessoas eram mais duras também. E não havia muita comunicação, não havia muita transmissão de informação. Ninguém sabia o que acontecia por esses rincões. Hoje se comunica mais, se visualiza mais, se reclama mais, se fala mais. Amém? Então, também entendemos, irmãos, que muitas vezes não é do jeito que nós aprendemos lá na nossa infância. Nós vamos aprendendo através da palavra, do evangelho, da mensagem, amém? Até mesmo a ajudar a nossa família. Teve um tempo que tinha que ser só na base da ignorância. E eu vi Vamos ver se nós, amém. Logo hoje eu estava dizendo que eu não posso falar alto, né? Mas quando eu estou normal, corto o som assim, eu aumento a voz e continuo, né? Essa coisa do quartel, né, irmão Mateus Faustino? Faz a gente falar alto, né? A gente que passou muito tempo no quartel, a gente consegue falar alto quando quer, porque tinha que falar muito alto. Mas o que eu estava falando, irmãos? Oh, Deus, estava numa linha boa aqui, né? Ah, obrigado, obrigado. Então, nós muitas vezes aprendemos de uma certa forma, e nós vamos reaprendendo isso, a saber que nós temos que ter cuidado, irmãos, temos que ter cuidado, né, de ser assim, aberto à mudança que vai ser para a edificação, sem mexer nos marcos antigos, que foram estabelecidos por nossos pais apostólicos, amém? Sem mexer nessas coisas. Então, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Por exemplo, chega uma pessoa no nosso meio, ela não entende muito bem a mensagem, ou até entende, e é uma pessoa que é um pouco teimosa em uma coisa ou outra. Se você se enrosca com aquilo, você fica preso naquilo. Então,
Nós temos que aprender a olhar as coisas com essa altivez e saber, eu não vou me enroscar com aquilo. Acho que você não está entendendo. Eu vou dar um exemplo mais, né, mais fácil de nós compreendermos. Por exemplo, há pessoas que terão problemas que nunca vão ser resolvidos. E eu prefiro essas pessoas aqui na igreja do que lá fora no mundo, bebendo, fumando e entregando sua vida à prostituição. Eu prefiro ela na igreja, dando um problema, do que lá fora no mundo, fora do alcance e perdido. Há casos que não tem como o pastor resolver, mas você prefere que manda essa pessoa embora da igreja ou deixa ela sentado aqui? Amém? Quando você está com a sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, tudo certinho, caminhando bem, é fácil de nós apontar o dedo e pôr o dedo na ferida daquele que está, me perdoa a expressão, estrupiado, vem aí de casamento, né, já problemático, uniões. Irmão, a palavra é a palavra, não muda a palavra. Não muda a palavra. Você sabe sobre casamento e divórcio. Você entende. Então, faça aquilo que é certo. Mas há casos, irmão, que só no trono branco, só Deus vai pôr a mão naquilo. E eu prefiro essas pessoas ainda assim aqui na igreja. Está entendendo? Isso não é abonar o que está errado. A igreja conhece a palavra e a doutrina acerca dessas coisas. E o quanto isso dá problema, é destrutivo, não é exemplo para ninguém. Então, quando você está, né, certinho, seu lar, seus filhos, não está dando problema. Então, irmão, as pessoas que são alinhadinhas com a palavra, elas são as mais perigosas e mais abençoadas ao mesmo tempo. Que elas estão alinhadinhas com a palavra, mas é um perigo ela pisar nas outras pessoas. Por isso que Deus deixa uns espinhos na carne de umas pessoas, para que elas não se exaltem. E saiba vir na igreja e olhar com complacência, com misericórdia. Isso aí não acontece comigo, mas eu também não sou perfeito. É melhor eu não mexer com isso. Porque eu vou na igreja para olhar para Cristo e para a palavra. O importante é que aquilo que é limpo, correto, onde a água corre fresca, limpa, transparente, a mensagem está sendo pregada. Mas não é todo mundo que vai conseguir se adequar 100% nisso. E eu repito, e eu prefiro eles na igreja do que lá fora no mundo bebendo cachaça, bebendo uísque. Amém? Então, nós que somos fortes devemos suportar. Suportar não é abonar, elogiar, você está certinho. Não, irmão, caminha, vai caminhando debaixo da misericórdia. Seja um bom cristão, lute para dar um bom testemunho. Não saia da presença de Deus, fique na igreja. Amém? Então, você, com esse tipo de entendimento, vão colocar em você algumas nomenclaturas. Você aceita tudo, você deixa tudo, para você tanto faz. Então, todo mundo que tem esse entendimento, ele às vezes, ele pode ser criticado. Mas você sabe o que você crê, você sabe o que é correto, amém? E você lute para fazer isso. Não fazendo, nunca, aquilo que não fecha com a palavra, aquilo nunca vai ser o modelo, vai ser o padrão. Mas, daí no verso 2, Paulo fala assim: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Então, eu vi uma diferença aqui do verso 1 para o verso 2. No verso 1 ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo. Agora, suportar a fraqueza do próximo, suportar é uma coisa, agradar é outra. Na hora de agradar, agrade no que for, agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Não é estar batendo palma para aquilo que não está certo com a palavra. Mas eu também vou suportar, amém?
Não levantar pedestal, mas eu vou falar, fica aí, caminha, vamos para frente. Não desista da fé. Deus é o teu ajudador. Deus te sustenta. Amém? A igreja, então, ela tem essa tolerância de acolher, e enxugar e curar as feridas dos feridos, dos quebrados. Sabe, irmão, o grande carpinteiro suja a sua mão ao plantar. Quem planta mesmo, quem mexe com a planta, ele não fica ali com luvinha e pazinha, eu não vou pôr a mão aí não, porque pode ter minhoca nessa terra. Quem gosta, ele gosta do cheiro da terra. Mas ele lava a mão, ele sai ali, ele lava a mão, entende? Mas ele mexe com a terra. E a igreja, ela mexe às vezes com a terra, com a parte mais baixa. O pastor mexe com essa parte. Amém? Entendendo a diferença disso. Então, Deus veio e mexeu com esse barro que somos nós. Mas, nem por isso, irmão, Ele é um Deus sujo. Não, Ele é um Deus limpo. A igreja é limpa, a igreja é santa. O sacerdócio tem que ser limpo. Amém? O sacerdócio tem que ser limpo. E cada dia, cada ministro e obreiro, e cada um de nós que ocupa ofícios, está como o reverendo senhor Lírio, se esforçando dia e noite para manter a sua fragrância, o seu esplendor, a sua beleza. Passa a mangava, passa o transeunte, passa o viajante, passa a abelha, vem o beija-flor, mas ele luta dia e noite para manter sua formosura. Só Deus sabe o quanto ele está lutando e sofrendo, mas ele luta para sair do pântano e expressar, portanto, a sua beleza. Estão entendendo? Então, devemos suportar a fraqueza dos fracos, né? Então, um dia veio uma pessoa aqui, e agora isso aqui sou eu falando lá para a minha igreja, não falando aqui para essa igreja. Sou eu falando lá para a igreja de Sidrolândia, mas expressando aqui para vocês, porque eu falei lá. Um dia veio uma pessoa, e é de uma denominação, aí eu queria cantar um hino, aí canta um hino aqui. Mas o que é isso? Nós na altura que estamos da mensagem, gente, você conhece os hinos da palavra, da revelação, tudo passou, segue na abertura da palavra, nos hinos da revelação, suporta algumas coisas para ajudar uma pessoa, mas o que é isso? Aquela pessoa não sei o quê, né? Entende? Então, uma pessoa até mesmo chegar na igreja, às vezes, e as vestes, não está com as vestes como a da igreja, então a igreja entender, acolher que tudo é uma fase, tudo é um tempo, tudo é uma conversão que vem de passo a passo na vida de cada pessoa. Amém? E não se enroscar com nada. Não se enrosque com nada na caminhada. Saiba, o teu irmão vai falhar. Teu marido, tua esposa falha. Amém? Não levantemos aqui pedestal para falha. Falhar sempre é demérito, é retrocesso, é andar para trás. Nós queremos avançar. Mas, finalizando, eu vivo pronto para decepção. E sou eu. E quando você vive assim, pouca coisa te assusta. Eu olho assim e falo, o ser humano falha, vai falhar. Se não falhar, todo dia é dia de vitória, todo dia é de comemorar. Mas se prepare para isso. Entende? Não cria aquele mundo fantasioso, utópico, mas vem para a realidade da luta, da batalha, e que você tem que estender a mão e estar ajudando a cada dia uma pessoa, ajudando a fazer ela permanecer nas fileiras. E você que é forte, conseguiu chegar numa posição, estende a mão para trás e puxa alguém. Puxa alguém que está vindo mancando, puxa alguém. Mas vai mancar a vida inteira, meu irmão?
deixa ele mancar a vida inteira. Se Deus não endireitar a perna dele, ele vai mancar a vida inteira. Vem puxando ele. E aí, para finalizar, que eu já falei que estava finalizando, né? Para finalizar, olha aqui. Na mensagem, mistério predestinado de sua vontade. Mistério predestinado da sua vontade. O Mombrana falando a respeito de Saul. Saul. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Quando Saul se aproximou, aqui. Veja, o velho Saul. Estão me ouvindo? Estão comigo? O velho Saul, o velho apóstata, ele não podia mais chegar a Deus, mesmo não estando perdido. Parágrafo 152. Ele não podia chegar a Deus, mesmo não estando perdido. Ele certamente não estava. Ele era um profeta. A Bíblia diz que Saul foi contado entre os profetas. Ele não estava perdido, mas ele não conseguia se chegar a Deus. Há pessoas que sempre vão precisar de ajuda. E há pessoas que sempre vão estar prontas para ajudar. Pode dizer amém? Amém. Que você seja a pessoa que está sempre pronta para ajudar. Ele simplesmente saiu fora de Deus. Esta é a razão. O irmão Mombrana estava conversando com o irmão aqui. Esta é a razão que eu disse: você não está perdido. Mombrana disse para o irmão: você não está perdido. Recorde, ele simplesmente saiu da vontade de Deus. Ele saiu da vontade de Deus. Então a primeira coisa que você sabe, ele não concordaria. Ele não concordava, né? Portanto, amados irmãos, veja, Saul não estava perdido, mas ele não conseguia acesso a Deus, não conseguia se aproximar de Deus. E meu tempo esgotou. Ainda tem um parágrafo nessa mensagem que o Mombrana fala que Davi poderia ter torcido o pescoço de Saul por 2 ou 3 vezes, mas ele não fez isso, porque ele entendeu que quem foi lá em Belém foi Deus, através do profeta Samuel, e o ungiu. Ele nunca foi atrás daquilo. Então Deus o sustentaria sem ele precisar torcer o pescoço de ninguém. Amém? Então, veja, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então ele encarou aquilo como uma fraqueza daquele homem, disse: eu não vou matá-lo, ainda que tenha motivos para fazê-lo, mas não farei, porque ele foi ungido pelo Senhor. Eu não vou pôr as mãos sobre ele. Se tem alguém que vai tratar com ele, é o próprio Deus. Que lição Davi nos dá aqui de suportar a fraqueza do fraco. Amém? Aleluias. E Saul, vamos ficar de pé, não estava perdido. Ele saiu da vontade de Deus. Quantas pessoas que amamos não estão perdidas, saíram da vontade de Deus e não conseguem encontrá-la. Mas estamos aqui hoje para orar, para interceder e para ter misericórdia, não de forma farisaica, mas como quem também é carecente da misericórdia de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos orar e Deus ouvirá a sua oração.